eu acho que é importante eu dizer que eu sou filha do Mário e da Luísa, porque os meus pais são pessoas determinantes no meu percurso profissional, e ao longo da conversa você vai entender por quê. Eu sou irmã da Fernanda, que é geógrafa. A minha formação, eu nasci em Niterói, mas eu digo quase que por acidente, porque eu morei a minha infância inteira e toda a minha adolescência em São Gonçalo, então eu sou de São Gonçalo, eu me considero de São Gonçalo. E a minha formação primeira, eu entrei na Faculdade de Letras com 17 anos, na Universidade Federal Fluminense, Letras Português e Espanhol. E depois, logo que eu terminei a Faculdade de Letras, eu comecei a fazer dois cursos, né? Eu fiz uma pós-graduação em literatura infanto-juvenil, porque eu já tinha tido uma experiência com bolsa de iniciação científica no estudo de literatura infanto-juvenil durante a graduação, e, paralelamente a isso, eu comecei a cursar jornalismo na faixa Faculdades Integradas Hélio Alonso, que fica em Botafogo, aqui no Rio de Janeiro. Quando eu termino a Faculdade de Letras, que eu vou para a faixa, acho que mais ou menos um ano depois, eu passo num concurso do Estado do Rio de Janeiro e vou dar aula na rede estadual de ensino. Naquela época também tinha um projeto na Prefeitura de Niterói, que era para a implantação do ensino de língua espanhola. Então eu participei desse projeto piloto, que selecionou alguns professores para dar aula na rede municipal de Niterói, aula de espanhol. Eu fazia isso e mais ou menos em 2009 eu já tinha avançado bastante na faculdade de jornalismo. Eu entro como estagiária na Globo News. Então eu saio do Estado. Eu lembro que naquela altura eu já tinha 2 matrículas no Estado. Eu deixo, né, de ser funcionária pública e vou ser estagiária na Globo News. E aí isso começa a marcar a minha carreira no audiovisual, de uma certa maneira, porque eu vou para a televisão trabalhar com jornalismo, hard news. E por que o jornalismo eu acho que é tão importante? Porque foi o meu trabalho de conclusão de curso de jornalismo em que eu fiz o documentário Seba. Então eu achei interessante isso, de você falar da possibilidade de aproveitar a estrutura que você tem dentro da faculdade, da universidade, para produzir audiovisual, porque eu acho que é uma realidade para a gente, uma possibilidade para a gente. E eu lá em 2010, quando eu estava concluindo, meu TCC foi o Seba, a Identidade Afro-Brasileira, e aí o resultado disso foi um curta documentário onde eu conto essa história. O Seba, eu sempre digo assim, né, o meu fazer audiovisual que me move, uma coisa que me move, isso tem me perseguido, é a memória. E eu acho que o Seba nasce muito disso, porque os meus pais, eles se conheceram no Seba. E só que quando eu nasci, eles já não estavam mais ali tão atuantes. Então eu convivia com as pessoas, eu ia nas festas, mas eles não eram mais aqueles. Eles casaram e meio que, não sei se por conta da idade, por conta de terem 2 filhas, por conta de terem boletos para pagar, aquela atuação que eles tinham, né? Ou aquilo que eles contavam, que eles faziam, que eles estavam lá o tempo todo. A minha mãe era professora de alfabetização de jovens e adultos no Seba. Então aquilo que eles contavam não existia mais. E eles tinham uma amiga muito próxima, que era a tia Júlia, que também conheceu eles lá, que vivia na minha casa. Assim, as filhas dela têm idades próximas minha e da minha irmã. Então nós sempre fomos amigas até hoje. A Kenny e a Keila. Então, quando a tia Júlia morreu, coincidiu de ser quando eu estava terminando a faculdade. E aquilo me bateu de uma maneira muito assim... Gente, essas pessoas vão morrer e essa história vai morrer, porque não tem. E aí eu falei assim, eu vou fazer um documentário disso. E a produção foi... Eu estava terminando a faculdade de jornalismo, eu nunca tinha feito nada de audiovisual na minha vida. Foi a primeira vez, assim, vou fazer um filme de TCC, mas eu nunca tinha feito filme nenhum. Eu tinha feito umas ceninhas em alguma matéria de cinema que teve na faculdade, mas algo muito pueril e despretensioso. Eu ainda não sabia que eu trabalharia com cinema um dia. Naquela época eu nem imaginava. E aí foi muito assim, dos meus pais ligarem para os amigos. Então foi uma coisa muito... A produção foi muito familiar.
de liga pra um, liga pra outro, pede pra um, pede pra outro. E eu tava super enrolada naquela época, eu tava terminando a faculdade, tava no estágio na Globo. Então foi uma coisa muito... precisa fazer uma entrevista, tem um amigo que tem um carro e pode dar uma carona. Foi assim. E depois que terminou, eu lembro que na época as pessoas falavam assim, inscreve no festival, mas eu não tinha noção. O filme ficou guardado, eu gravei uns DVDs, era 2010, entreguei para as pessoas que participaram do filme e ficou guardado, até que quando foi mais ou menos em 2015, eu falei assim, gente, eu vou colocar no YouTube, porque para aí as pessoas vão ver, e tá lá disponível no YouTube, todo mundo pode assistir. Mas assim, não teve um trabalho de distribuição, não teve, foi tudo muito intuitivo, foi muito... Eu tinha as ferramentas na faculdade e eu tinha o conhecimento das pessoas, o acesso que os meus pais me davam às pessoas. Então, assim, para mim foi de um crescimento muito grande. No filme eu entrevistei Abdias Nascimento, então eu tenho a fita até hoje, bruto, lá da entrevista com Abdias, eu acho que assim... E eu, na época, a minha irmã estudava na UERJ e minha irmã fazia parte do Denegri. E eu frequentava a casa, o Abdias, ele era padrinho do Denegri, que é o coletivo de negros da UERJ. Então eu frequentava muito a casa, o IPAFRO, ele recebia a gente lá para conversar. Então, assim, não era uma coisa que distante para mim. Quando eu fui entrevistar ele, eu já conhecia ele, eu já tinha ido na casa dele, já tinha conversado, já conhecia a Elisa. Mas, ao mesmo tempo, para mim é simbólico ter tido a possibilidade, eu terminando a faculdade de jornalismo, eu acho que naquela época eu não tinha nem a dimensão do quão histórico era aquilo, assim, eu ter feito uma entrevista com a Abdias Nascimento. Eu entrevistei a Altair Veloso, que também fez parte do SEBA. Então eu tenho um apreço muito grande por esse filme, e eu acho, porque para mim é isso, é a memória, é quem eu sou e de onde eu vim, sabe? Meus pais se conheceram ali na militância, e o SEBA foi muito importante pro movimento negro brasileiro, assim, eu aprendi muito. A gente hoje fala, por exemplo, de pré-vestibular social, e o primeiro pré-vestibular que se tem notícia no Brasil foi no SEBA. Então, assim, era um coletivo de pessoas negras, era um coletivo de professores, e minha mãe era professora lá, então eu acho que, para mim, na época, eu estava recém deixando o magistério também, então eu acho que teve esse impacto para mim também de marcar o caráter da minha produção futura, que hoje eu percebo muito, assim, eu tenho isso muito nítido. Tudo que eu faço por iniciativa minha tem algum lastro com memória. Então, assim, o que eu investigo, o que eu busco no cinema, na produção audiovisual que eu faço? É a constituição, né, a representação dessa memória negra no cinema brasileiro. Então, trabalhos, né, muito doido, porque é isso, eu fiz o SEBA, eu fiquei lá trabalhando na Globo News, Hard News, trabalhando no canal de notícias e trabalhando muito naquela coisa industrial mesmo, de ser jornalista, trabalhar todos os dias, fazer plantão final de semana. Participei de muitas coberturas grandes, assim, e muito variadas, assim, cobertura de carnaval, impeachment da presidenta Dilma, o incêndio no CT do Flamengo, sabe? Coisas, assim, muito pesadas. E coisas também muito, muito felizes, né? Assim, mas depois, quando foi em 2014, eu decidi que eu não queria mais fazer aquilo. Eu falei assim, 2014 foi meio que um marco assim na minha vida. Eu bobinha, né? Achava que 2014 o Brasil estava ruim, cobrindo as eleições de 2014. Já assim, não, gente, não quero continuar fazendo cobertura política, que eu trabalhei muito naquela eleição, né? Eu falei assim, não quero fazer isso mais na minha vida, mas eu não sabia o que eu queria fazer. Eu ainda não sabia o que eu queria fazer. E aí, em 2015, eu vou fazer um curso de produção audiovisual na Escola de Cinema Darcy Ribeiro. E nesse curso da Darcy Ribeiro, a Darcy Ribeiro foi muito importante também na minha trajetória, porque, assim, na Darcy, como naquele ano o curso era um curso novo, era o primeiro ano do curso, a gente teve acesso a muitos profissionais do cinema de áreas muito variadas. A gente começou com diretores, com atores, com produtores e com roteiristas. E toda vez que aparecia um roteirista lá na Darcy Ribeiro, meu olho brilhava. Eu nem sabia como é que fazia aquilo,
mas meu olho brilhava. Eu comecei a falar assim, bom, acho que eu quero fazer isso aí, mas não sabia por onde começar, né? Quando foi no ano seguinte, o ano seguinte foi 2016, eu junto com a Cris, a minha amiga que você conheceu, a gente foi fazer um curso na AIC, Academia Internacional de Cinema. A gente fez um curso de roteiro, foi a primeira vez na vida que eu fiz um curso de roteiro, e o curso da AIC meio que me preparou para entender aquilo que eu sabia que eu gostava, mas não sabia o que era, para organizar na minha cabeça o que era um roteiro, como é que fazia, como é que pensava. E foi aí que eu comecei a ir para esse lado de roteiro. Na Darcy, eu fiz um trabalho de conclusão de curso. Como eu fazia um curso, eles tinham para terminar o curso, né? Na Darcy, você tinha que produzir um curta. E eu era produtora, você ia com um aluno junto, com um aluno de direção, produzir esse curta. Então, eu fui junto com a Raíza Tamisa, que era a pessoa que fazia o curso de direção, e a gente fez o Tiro no Pé. E aí foi também uma outra... O Tiro no Pé era um filme muito da Raíssa, que representa muito o olhar dela do cinema. Então, assim, quando eu cheguei no Tiro do Pé, ela já tinha um roteiro, a gente conversou, aquele roteiro foi transformado, mas era uma história que era dela, assim, sabe? Mas aí a gente fez eu fiz a produção desse curta, a gente fez o Tiro do Pé. O Tiro no Pé foi um curta que rodou, sim, esse sim, era um curso, e de novo, né, a escola nessa produção, né, eu acho que tem um indício, assim, muito grande, assim, quando a gente vê o quanto a educação acaba tocando na nossa trajetória. Por que eu estudo cinema? Por que eu faço cinema hoje? Por que eu sou uma profissional do mercado de audiovisual hoje? Porque os espaços educacionais pelos quais eu passei me possibilitaram experimentar, me possibilitaram fazer. Porque senão, se eu não tivesse feito o SEBA lá quando eu terminei a faculdade de jornalismo, se eu não tivesse feito o Tiro do Pé quando eu passei pela Darcy, talvez eu não tivesse tido a possibilidade até de sonhar em ser uma profissional do audiovisual, de me ver nesse lugar. Então, eu acho que, conversando agora com você, me veio essa percepção que eu não tinha parado para pensar ainda, né? Esse a gente trabalhou muito, assim, para festival. O Tiro no Pé rodou muito festival. Inclusive, a gente ganhou um prêmio de montagem. Agora não vou lembrar onde foi esse prêmio que a gente ganhou, Deus. O Diego Alonso foi o montador do filme. Então, foi no Festival de Cinema de Penedo no Nordeste, né? Em Alagoas. O Festival de Cinema de Penedo, em Alagoas. A Cris também participou da produção desse filme. A gente era da mesma turma lá na Darcy Ribeiro. E aí o Diego Alonso, que foi o montador do filme, né? Dá o crédito para a pessoa. A gente ganhou esse prêmio de montagem. E isso, ele passou por Petrópolis, Festival de Petrópolis, foi exibido, eu não lembro exatamente qual era a mostra, mas foi exibido na Caixa Cultural, foi exibido na própria Darcy Ribeiro, passou por festivais no Nordeste, então foi um filme que rodou bastante. Aí depois que eu saí da Darcy, eu fui para a IC fazer o curso de roteiro, e depois disso, eu passei... Isso foi em 2016. E aí eu fico estudando. Depois eu vou fazer curso na roteiraria. Aí, em 2018 eu vou para roteiraria. Em 2019, eu começo a entrar em laboratórios de roteiro. Então, entro para uma formação no Afro Carioca. No Afro Carioca, durante a formação, eu participo do Incrusa, que é um filme que a gente fez durante a formação. E aí eu assino... junto com outras pessoas, não só eu sozinha, né? Mas assino o roteiro junto com outras pessoas e faço assistência de direção. E o Incrusa também foi um filme que foi exibido no Festival de Cinema Negro, que passou por vários festivais, inclusive festivais internacionais. O Incrusa viajou bastante. E aí, depois do Incrusa, eu vou participar do Laboratório da Casa das Pretas. No Laboratório do Casa das Pretas, eu produzo um curta documentário que acabou que a gente não conseguiu finalizar, assim, a gente fechou, entregou, mas não ficou, eu não gostei daquele filme. Um dia ainda volto ali, revisito e faço ele de uma outra maneira. Mas a gente acabou, eu não coloquei ele pro mundo porque foi um filme que eu acho que ainda está inconcluso, sabe? Isso foi em 2019.
Paralelamente a isso, eu começo a ter as minhas primeiras oportunidades como roteirista. Eu vou para a FLUP participar e é onde eu conheço o Alberto, inclusive. Eu vou participar do Laboratório de Narrativas Negras da FLUP, da Globo. Isso em 2019. Participo desse laboratório da Casa das Pretas. E aí é quando eu saio da Globo, 2019, outubro de 2019 eu saio da Globo. E quando eu saio da Globo, eu saio muito assim, eu tenho que... Porque o que acontecia? Eu não conseguia trabalhar com cinema porque, assim, gente, eu já trabalhava muito na Globo. Então eu falei assim, gente, eu quero trabalhar com isso. Como é que eu vou fazer? Não sei, mas eu quero trabalhar com isso. E eu lembro que tinha uma amiga minha, a Bárbara Veloso, que também é roteirista, que eu falava assim, Bárbara, será que essa profissão existe de roteirista? Porque assim, como é que a gente vai entrar? Como é que a gente vai escrever roteiro? Quem é que vai pagar? Quando é que alguém vai pagar a gente para fazer isso? Isso foi ali em 2019, 2020. 2020, eu tenho, assim, a minha primeira oportunidade de ser contratada para uma sala de roteiro. Isso acontece em fevereiro de 2020. É uma sala de desenvolvimento de uma série de animação e é de uma produtora do sul do Brasil. Fevereiro de 2020, a gente ainda estava aqui pulando o carnaval, né? A Covid-19 era uma coisa distante na China, na Europa, que a gente... Só que essa produtora do sul não tinha dinheiro para me levar para lá. Então a gente fez um acordo que eu trabalharia remotamente. Então eu começo a trabalhar no audiovisual remotamente, que hoje virou uma realidade, antes da pandemia se instalar aqui, né? Não era antes da pandemia, mas antes dela se instalar aqui. E aí eu participo dessa sala de roteiro, a gente entrega o desenvolvimento. Meses depois, a Suzana Lira me convida para escrever o Linhas Negras. E aí o projeto do Linhas Negras é do Marco Borges, que é roteirista também, um roteirista super talentoso, generoso, foi ótimo, assim, ter a oportunidade de trabalhar com ele, quando eu conheci ele, assim, foi aquela coisa assim, olha, a gente vai contratar uma roteirista iniciante para escrever a sua série, e o que contava para eles eram as credenciais que eu tinha de conhecimento de literatura, então a gente meio que foi ali construindo aquilo. A direção é da Muriel Alves, que hoje é minha amiga, que também é uma roteirista de documentário brilhante. Então a gente foi construindo aquela série meio sem saber como fazer, porque a gente estava fazendo... A gente começou a trabalhar no Linhas em abril de 2020. Estava tudo fechado, a gente fez tudo remotamente. Eu fui conhecer o Marcos 2 anos depois, 2020, final de 2021. Na Bahia, por conta de um outro projeto que a gente participou junto, que eu vou chegar nele. Então, assim, foi muito desafiador fazer o Linhas. Primeiro que era efetivamente... Eu já tinha feito a série do Sul que eu falei, o Reciclotopia, que era uma série de animação, e era ficção, mas era uma sala de desenvolvimento. O Linhas não, a gente estava escrevendo roteiro para filmar. Então, às vezes, eu terminava a Muriel ficava no meu pé, Flávia, já tá pronto esse roteiro aí, vamos marcar entrevista, produtora. Então, assim, a gente estava fazendo e filmando no meio da pandemia, e a gente meio que reestruturando o formato a todo tempo, porque... vamos filmar remotamente, não pode, fulano. Não vamos poder fazer o escritor tal, porque o escritor tal tá muito idoso. A gente tinha um pavor, assim, da Suzana, assim, eu vou mandar uma equipe na casa dessa pessoa, no meio da pandemia acontece uma coisa com essa pessoa, e aí a gente faz o quê? Então, tudo isso, todas essas questões apareceram no meio das filmagens e do roteiro, do fazer do roteiro do Linhas Negras também. E já era um projeto que, eu não sei te dizer, você me perguntou, né, da distribuição do Linhas, era um projeto que tinha vencido um edital, eu não sei responder qual, mas assim, já era um projeto que já tinha um canal. Quando eu chego no projeto, eu já sabia que ele ia ser exibido pelo Cine Brasil TV. Então era um projeto que já tinha um canal, que já estava ali, né, com os seus recursos alocados, e eu chego só da equipe para contribuir, para poder escrever os roteiros. E foi incrível porque foi a possibilidade de revisitar essa literatura negro-brasileira, de olhar com atenção. A gente estava trancado dentro de casa, então assim, o meu trabalho era pesquisar e ler livro de autores negros. Não é um trabalho ruim, né?
Não é um trabalho ruim, não. Eu aprendi muito, conheci autores que eu não conhecia, como Ruth Guimarães, revisitei autores que eu já conhecia com outro olhar, de uma maneira mais cuidadosa, como Machado de Assis, e assim foi, assim a gente construiu linhas, e agora está sendo exibido, né, agora em 23, perdão, 2023 está sendo exibido no Cine Brasil TV. Eu acho que nós, pessoas negras no Brasil, somos pessoas que, para a gente fazer as coisas, a gente tem que lutar e brigar. Quando a gente fala de racismo, a gente está falando de dinheiro e poder. O cinema no Brasil sempre foi um lugar de elite, sempre foi um lugar de gente rica. Então, e é um lugar que, usualmente, as pessoas não estão acostumadas a ver a gente, não querem ver a gente. Então, para a gente ocupar esses espaços, a gente vai ter que lutar por eles. E eu acho que a gente está vivendo um momento muito, muito importante, uma transformação muito importante. Um momento que eu diria até revolucionário. Eu me sinto muito orgulhosa de fazer parte de uma geração do audiovisual que está refundando um imaginário imagético brasileiro. Se a gente parar para pensar, hoje a gente tem na grade da TV Globo 3 novelas com protagonistas negros. 2023. 3 novelas inéditas simultaneamente. E o que é mais importante do que a gente ver pessoas negras na tela é que essas produções estão, pela primeira vez, né, de forma inédita, sendo também escritas ou co-escritas, né, tendo em suas equipes de escrita roteiristas negros. Então, esses personagens estão sendo pensados de um outro lugar. E eu acho que quando a gente pensa de uma maneira geral da nossa ocupação do audiovisual brasileiro, na nossa presença, a gente tem que pensar em todos os lugares, por isso que eu citei a TV Globo, que é onde o Brasil senta e assiste de uma maneira geral. Né? Infelizmente, se você quiser falar de audiovisual com a sua avó, com a sua tia, com o porteiro do seu prédio, com um cara que você vai comprar pão da padaria, você não vai falar do último filme independente que foi lançado, você vai falar da novela. É essa a realidade, é esse dado que nós temos, e por isso que eu acho tão importante ter pessoas negras ocupando esses espaços. E também espaços de direção. A gente tem também diretores negros participando das equipes de direção de novelas. Paralelamente a isso, e por isso que eu digo que é um momento revolucionário, a gente tem pessoas buscando acesso a recursos públicos. A gente teve o ano passado o Marte 1, que é o filme do Gabriel Martins, que foi feito a partir de recursos públicos. Então, um cinema que, de uma maneira geral, a gente não teria... A gente, há anos atrás, não via isso, né? Um filme, um longa-metragem, com um longo alcance. Então, aí você olha para um outro lugar. Então, é revolucionário porque para cada lugar que você olha, existem pessoas se movimentando. Eu estava conversando com um amigo meu que trabalha com distribuição, nesse último final de semana, e ele virou para mim e falou assim, Flávia, é porque a gente quer ocupar o espaço do branco. Eu falei assim, eu quero ocupar todos os espaços. Eu quero ocupar todos os espaços. Eu quero que, se eu quiser fazer cinema independente, eu quero poder fazer cinema independente. Se eu quiser brigar para ganhar o Oscar, eu quero brigar para ganhar o Oscar. E é isso. E não foi. E eu fico muito tranquila de dizer isso, porque não fui eu que inventei as regras desse jogo, gente. Não fui eu que inventei que a gente vive numa sociedade excludente. E aí eu acho que cabe a quem é responsável por esse mundo que a gente vive mudar esse mundo que a gente vive. E se quiserem a nossa ajuda para mudar, estamos aqui, estamos oferecendo todas as nossas ferramentas para isso. Mas se não quiserem, a gente vai lutar. Como a gente vem lutando nesse país há 500 anos. Então, assim, pronto para briga, estamos aí, sabe? Eu acho que a gente hoje já consegue mostrar para as pessoas que a gente não está para brincar de fazer cinema. A gente está fazendo um cinema de qualidade, seja nas empresas que a gente está ocupando, seja de forma independente. A gente está
é aqui para disputar a tela, para disputar o olhar das pessoas, porque tudo é disputa. Me incomoda muito quando eu escuto falar de racismo como se fosse uma questão de caráter individual das pessoas. O racismo é um pilar do capitalismo. E a gente está disputando dinheiro e poder. É isso. Tipo assim, se o dinheiro vem para minha mão para eu fazer um filme, certamente está saindo da mão de uma pessoa branca, porque não existem dois dinheiros, né? A riqueza é uma só. A gente que tem que discutir, enquanto sociedade, de que maneira a gente vai distribuir essa riqueza. E no Brasil, no audiovisual brasileiro, essa riqueza é extremamente concentrada. É muito concentrada. E não pode ser assim. Não pode. As pessoas não podem se ver, como diz a Chimamanda brilhantemente, de um ponto de vista único. Como é que um país tão diverso como o Brasil, com essa tradição de 100, 150 anos, não sei exatamente, de audiovisual, está esse tempo todo contando histórias apenas a partir de um ponto de vista, que é um ponto de vista cis, branco, masculino, sabe? E burguês, não, sabe? Por que isso? Vai ficar muito melhor, vai ser melhor. Não é que vai ser melhor para as pessoas X ou Y, vai ser melhor para a sociedade como um todo, se a gente conseguir diversificar essas narrativas, se a gente conseguir trazer outros olhares, a gente vai ter uma cultura brasileira melhor, um audiovisual melhor, e eu acho que a gente está nesse caminho. Eu acho que hoje, a gente está aqui conversando em 11 de maio de 2023, a gente tem, graças a Deus, de novo, nesse país, o Ministério da Cultura, a gente tem uma ministra da Cultura negra, que eu acho que é uma coisa muito importante, uma mulher negra dirigindo o Ministério da Cultura. A gente tem uma mulher negra responsável pelas políticas de audiovisual do Ministério da Cultura, que é a Joelma Gonzaga. Então, eu vejo com muito otimismo, eu olho para o presente com muito otimismo, mas assim, um otimismo realista, sabendo que não vai ser fácil, sabendo que nós, pessoas pretas no Brasil, a gente o tempo todo está sujeito a perder aquilo que a gente ganhou. As nossas conquistas estão sempre sendo questionadas. E a gente está sempre a um passo de perder as nossas conquistas. E a gente vive isso muito recentemente. Então, assim, quanto mais a gente avança e se fortalece, mais forte é a reação. Assim, eu acho que não me assusta, porque eu sou produto dos meus antepassados. Se eu tô aqui hoje falando, conversando com você, falando... Porque eu acho também assim, tem uma coisa que o audiovisual tem, que é muito mágico, né? Vou usar uma palavra que hoje ela carrega uma série de significados. Mas eu queria tentar olhar para ela no significado mais genuíno. Eu considero um privilégio enorme poder trabalhar com audiovisual. Não privilégio porque eu sou rica, porque eu não vim de família rica, eu era criança, morava no Morro do Pocinho, em São Gonçalo. Então, mas assim, eu acho que para mim, na minha concepção, o cinema é a possibilidade que a gente tem de sonhar o mundo que a gente quer ver. E eu acho que isso é o que mais me emociona no meu trabalho. A possibilidade, quando eu estou colocando uma história no papel, eu estou sonhando o mundo que eu quero ver. E às vezes as pessoas me questionam, né? Que, por exemplo, às vezes me chamam para fazer trabalhos de violência, de negros em favela. Eu não acho que não tenha que existir, mas não é o sonho que eu tenho, não é esse mundo que eu quero ver. Eu quero ver negros em outras posições, em outros lugares. Eu quero contar histórias de pessoas negras em outros lugares. Mas eu respeito muitíssimo quem queira contar, quem pense diferente do que eu, e acho que tem que existir quem pense diferente do que eu. Seria inimaginável para minha mãe, para minha avó, ser profissional de audiovisual. Então, assim, se hoje eu posso ocupar esse espaço, é muito pela luta das que vieram antes de mim, sabe? Até pela sobrevivência, até por estar viva. Então, assim, vai ter briga? Vai ter briga, mas a gente está acostumado com a briga, sabe? E a gente vem avançando, sabe? A gente vem conquistando espaços, a gente vem e de uma maneira muito inclusiva e muito afetuosa, porque a gente está aqui falando de racismo, e às vezes quando a gente fala disso,
as pessoas maliciosamente falam que a gente tá usando, a gente tá falando de uma maneira como se a gente quisesse uma separação da sociedade, como se a gente quisesse simplesmente ocupar um lugar que hoje o branco ocupa. E se a gente for olhar as experiências negras no Brasil o tempo inteiro, elas são sempre inclusivas. Elas são sempre inclusivas, elas não excluem ninguém. Se a gente for olhar, por exemplo, para o feminismo negro, o quanto nós, mulheres negras, que já desde que esse país foi fundado, já estávamos no mercado de trabalho, contribuímos para o feminismo branco. Que a história do feminismo branco no Brasil, em 60 a gente começou a queimar sutiã e foi para o mercado de trabalho. Aí a mulher foi para o mercado de trabalho. Que mulher que foi para o mercado de trabalho nos anos 60? Porque nós, mulheres negras, nós já estávamos trabalhando há muito tempo. Então eu acho que isso tudo, né, essa efervescência que fica até difícil a gente condensar em palavras, tudo que a gente vê acontecendo de uma maneira geral, são coisas que alimentam esse meu otimismo. Eu tenho certeza que as gerações que vierem depois de mim vão encontrar um lugar melhor, com novas oportunidades, com outros desafios, desejando outras coisas, né? Quando eu falo assim, minha avó não poderia ter sonhado em fazer audiovisual, eu tenho certeza que a geração que vier depois de mim vai sonhar coisas que eu sequer imaginei que eu pudesse sonhar. E eu acho que isso é muito importante, é muito revolucionário e já é recompensante. Então eu acho que a gente tem que olhar para o futuro, a gente que trabalha com imagem, com esse audiovisual que eu falei, que é para sonhar o mundo que a gente quer ver, a gente tem que ser otimista e a gente tem que sonhar esse mundo o melhor possível para todo mundo, e um mundo que exista, um mundo sustentável, um mundo onde a gente consiga reconhecer valores que a gente abandonou, né, os valores da natureza, os valores da terra, reconhecer a humanidade do outro, que foi uma coisa que a gente perdeu. A gente perdeu a capacidade, enquanto sociedade de uma maneira geral, de respeitar a humanidade do outro. Então, eu sou muito otimista em relação a isso. Eu não entendo muito de distribuição, mas eu intuo que talvez a solução... A gente tem um maior mercado. O Brasil é um mercado por si só. E o nosso acesso ao cinema, né, ao audiovisual, à internet, porque hoje quando a gente fala em distribuição, a gente está falando das plataformas de streaming, a gente está falando da sala de cinema, a gente está falando da televisão. O nosso acesso, porque a gente está aqui no Rio de Janeiro, mas assim, o acesso ainda é restrito. Vamos pensar numa família, quem tem dinheiro para chegar e pagar R$60 no ingresso de cinema no fim de semana? Ainda é muito restrito. Eu acho que a gente tem que se fortalecer enquanto política pública. Cultura tem que ser política pública. Se a gente investe em lona cultural, se a gente investe em formação cultural nas escolas, a gente acaba... Se eu ganhei, recebi, eu sou defensora disso, eu fui no SEBA, em escola, porque como eu tinha sido professora, eu tinha muitos amigos professores, eles me chamavam para mostrar o filme e conversar com as crianças. Então eu fui ali com o filme debaixo do braço em muitas escolas. Então eu sou muito defensora disso. Se a gente tem um produto, né, mesmo que independente, feito com recurso público, esse produto ele tem que circular nas escolas, por exemplo. Tem que começar a construir essa plateia. Por que não construir plateia de audiovisual no cinema, gente? A Argentina, alguns anos atrás, assinou um convênio com a França para que a França pudesse auxiliar a Argentina a construir essa plateia nas escolas argentinas. Então, eu acho que tem que ser política pública. Vai ser por meio das escolas, vai ser por equipamentos culturais que o governo vai ter. Eu acho que a saída é por aí. Não adianta a gente achar que uma empresa... E também, sim, obrigar a regulação dessas empresas que estão no Brasil hoje. É fundamental. Essas empresas têm que devolver de alguma forma para o povo brasileiro aquilo que a gente está investindo nelas. Seja em força de trabalho, seja em consumo de seus produtos, né? Tem que devolver de alguma forma. Mas não adianta a gente achar que vai ser uma coisa orgânica, que naturalmente o mercado vai... Eu acho que é por pressão dos movimentos, dos profissionais do audiovisual,
dos profissionais independentes. Eu acho que sem luta a gente não conquista nada, a gente sabe disso. E também por política pública, por a gente entender que a cultura é um bem importante, relevante, sem o qual nenhuma sociedade caminha. A gente é a tradução, é a nossa representação enquanto povo. Então, se o menino lá você faz um filme e o menino lá no Acre, a gente faz um filme aqui no Rio de Janeiro, e o menino lá do Acre não vê esse filme no Rio de Janeiro, isso é um crime. Do mesmo jeito que o garoto lá no Acre tem universidade federal lá, não sei se tem curso de cinema no Acre, mas imagina, seja do curso que for, se ele produz lá um filme e a gente não vê aqui no Rio de Janeiro, isso é um crime, isso a gente não se vê enquanto Brasil, um país tão grande, tão rico. Por que eu não vou conhecer a cultura daquilo que as pessoas estão fazendo no Rio Grande do Sul, que as pessoas estão fazendo na Bahia, no Amapá? Eu acho que a gente tem que encontrar o nosso jeito de fazer, o nosso jeito disso circular. Seja talvez por hoje, né, usando a tecnologia que facilita muito, né? Por que não uma plataforma de streaming nacional onde as pessoas, mas assim também, a gente tem que pensar, é muito complexo isso, porque a gente tem que pensar que esses profissionais têm que ser remunerados, né? Então, assim, a exibição tem que também, de alguma maneira, ter um retorno para esse produtor independente. Política pública. Cultura tem que ser uma política de Estado. Não é de governo, é de Estado. Cultura tem que ser política de Estado. A gente, enquanto povo brasileiro, tem que exigir que cultura seja uma política de Estado, que não é uma coisa que, não, da amanhã ou depois não vamos mais ter música, não vamos ter mais investimento na música. Tem que ser. E eu acho que quem recebe o financiamento do Estado também tem que ter a responsabilidade de devolver isso para a sociedade. Responsabilidade. Porque aí, quem recebe, não é, quando a gente fala disso, né, parece que a gente está falando dos produtores independentes. Não são os produtores independentes que recebem a maior quantia do Estado. São 5 ou 6 produtoras grandes aí que a gente conta com os dedos de uma mão. Sabe? Produtoras muito ricas que dominam esses mercados. E o que essas produtoras estão devolvendo para a população brasileira? Aquilo que eu estava contando para você, né? Quando foi 2020, eu fiz o Linhas. E aí, em 2021, aí tava aquela coisa da pandemia. Então, em 2021, eu participei de um programa da Netflix, que na época se chamava Collab, que era um programa que a Netflix convidou 16 roteiristas negros para desenvolverem histórias, e desses 16, 4 histórias seriam selecionadas. A minha história foi uma das selecionadas, e aí eu pude ter a possibilidade de desenvolver um pouco mais essa história. A gente fez Bíblia, piloto, era um projeto de série, e aí com esse projeto, quando eu saí da Netflix, a Netflix decidiu que não iria seguir com esse projeto, eu inscrevi no programa da Fundação Carolina e eu ganhei uma bolsa do governo da Espanha, e eu fui para a Espanha ano passado para poder desenvolver esse projeto lá na Espanha. E hoje a minha vida profissional se divide nisso, no investimento que eu faço das minhas criações, em contar histórias criadas por mim. Isso leva tempo, são N negociações com a produtora, pensar em parcerias, em ver onde essas histórias vão ser efetivamente exibidas e contadas, né? O que eu produzo tem uma característica muito popular. Eu gosto de contar histórias populares, eu gosto de contar histórias que são chamadas de comerciais. Então, assim, dificilmente alguma coisa que eu vá produzir vai ser alguma coisa mais artística ou mais intimista. Eu gosto desse cinema que fala com todo mundo. Assim, meu sonho é um dia entrar num Uber e o cara falar assim, poxa, aquele filme, sabe? Eu quero fazer coisas que as pessoas vejam, e isso demanda também outros acordos e outras questões, que não é simplesmente você, eu vou arrumar um dinheiro e vou fazer esse filme. Então, você tem que fazer outras concessões e dialogar com outros pares. E aí, hoje, eu tô pela primeira vez, não posso contar, mas assim, um projeto meu, eu tô desenvolvendo o roteiro e vai ser feito por uma produtora grande, assim, e tá em fase de negociação com um player. Ano passado, e aí
alternando isso com trabalho para pagar os boletos. Então, ano passado, eu entrei numa sala de uma série da Amazon, que vai ser produzida em 2024, né? Tá tudo caminhando para ser filmada em 2024. E aí eu vou alternando isso. Tô terminando a série da Amazon agora, tô começando a escrever o meu roteiro de longa, que é um filme que assim foi pensado por mim, imaginado por mim, sonhado por mim. Se eu não tivesse sonhado esse filme, ele não existiria. E eu vou tentando equilibrar nesse sentido da minha carreira. Eu quero um dia só trabalhar, eu falo assim, meu sonho é um dia só trabalhar com coisas que sejam criações minhas e dos meus amigos, assim, sabe? Um amigo vai fazer um filme e aí me chama para quer me ter na equipe. Ainda não é possível, mas eu acho que eu sempre paro e falo assim, gente, eu comecei a trabalhar com isso efetivamente em 2019. Então eu acho que eu já caminhei muito, sabe? Eu fico muito feliz eu tô muito feliz com a história que eu consegui contar até aqui. Não é fácil, mas é muito bom saber que a gente está conseguindo pleitear coisas, conversar com pessoas, sabe? Eu converso com pessoas que falam para mim assim, não, vamos fazer assim, vamos tentar desse jeito ou daquele outro jeito. O podcast, eu saio da Globo em 2019 e falo assim, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí eu vou fazer o podcast, Se Não Me Falha a Memória, que eu faço com Elismar Braga. E aí que eu falo que é muito do meu trabalho tem a ver com a memória o tempo todo. E o Se Não Me Falha a Memória é um podcast que a gente pensa para contar histórias que a gente acredita que precisam ser contadas do nosso ponto de vista. Então a gente vai lá e hoje a gente, um volume de coisas que a gente já produziu desde 2019 até hoje, a gente se vê muito como uma biblioteca de áudio da memória negro-brasileira, sabe? Você vai encontrar diversos programas lá de temas, dos mais variados temas, e com esse olhar. O ano passado a gente ganhou um prêmio da Deezer, na Rio to See. A gente ganhou o primeiro lugar no Prêmio Sebrae, na etapa carioca do Prêmio Sebrae de jornalismo. Então é um podcast do qual eu me orgulho muito e eu acho que tem essa coisa que eu trago comigo desde lá do SEBA, da memória, né? Da gente poder se constituir, da gente poder ter esse imaginário enquanto população, nosso olhar sobre as coisas, que eu acho que durante muito tempo isso, por mais que as pessoas tentassem, de alguma maneira isso foi relegado a segundo plano, ou quando eu fui fazer o Linhas, por exemplo, sabe, pensar que uma escritora como Maria Firmina dos Reis, a gente só fala dela hoje por um acaso, porque um pesquisador encontrou um livro perdido num sebo, é inconcebível. Não, a nossa memória não pode ser tratada dessa maneira. Não pode, a gente não pode admitir isso. Então eu acho que a gente tem aí, o Se Não Me Falha a Memória é uma iniciativa, a gente tem inúmeras outras iniciativas que dialogam com essa, né? E tem o Parlare, que aí já é um trabalho mais conceitual, um pouco diferente, é um trabalho que eu faço junto com a fonoaudióloga Jacqueline Priston, que a gente fala de voz. A gente fala sobre todo o assunto a partir da perspectiva da voz. E eu gosto muito, eu aprendo muito. E essa coisa do falar, de você ouvir o outro, de você pensar da voz tanto de forma do corpo mesmo, né, do seu organismo, como uma coisa anatômica, da sua anatomia, como a gente pensar o significado mais pleno do que é a voz de uma pessoa, que é a marca dessa pessoa, seja naquilo que ela deixa no mundo, naquilo como as pessoas veem ela, como uma coisa muito pessoal, né? Porque às vezes as pessoas te reconhecem pelo som da sua voz. Então, fazer esses 2 podcasts são aprendizados enormes para mim. E sim, o podcast, sim, produção totalmente independente. A gente faz com a cara e com a coragem. Muito nessa coisa de achar que tem que existir e seguir todo ano. Vamos fazer a temporada assim assado, vamos buscar recurso daqui e dali. E tem dado certo. Desde 2019 tem dado certo. A gente nunca deixou de colocar a temporada, todo ano uma temporada no ar.